Glória a Deus. Poder se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, rapidamente, nós queremos falar sobre as 4 áreas do treinamento ministerial. Tá bom? 4 áreas, 4 aspectos. Quero só relembrar, é um material muito bem trabalhado dentro da nossa classe de líderes. Mas nós precisamos trazer à tona esses conceitos, essas ideias, para que você possa entender como é que nós trabalhamos, para nós levantarmos líderes, levantarmos discipuladores, levantarmos obreiros, missionários dentro da nossa igreja. Vamos falar hoje sobre as 4 áreas do treinamento ministerial, amém, queridos? Então são 4 áreas, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área da competência. Diga comigo, competência. Competência, irmãos. Precisamos ser pessoas capazes. É isso que a Bíblia diz. Para nós estarmos sendo capacitados, né, para nós termos competência, para nós sermos capazes de liderar uma célula, de discipular uma pessoa, de estar no ministério, que seja ele qual for, nós temos que ter competência para estar ali. Temos que ser capazes para estar ali, né? E a competência tem a ver com conhecimento. Você tem que conhecer pelo menos o básico, né, do funcionamento, da estrutura daquilo que você está fazendo. Se eu lidero uma célula, eu preciso ter o conhecimento do funcionamento da célula. Preciso ter uma base, pelo menos rasa, dos princípios bíblicos relacionados ao funcionamento da célula, à existência da célula, né? Se eu estou dentro de um ministério de louvor, eu preciso ter pelo menos um conhecimento raso, né, sobre o ministério levítico dentro do contexto bíblico, os principais homens e mulheres que foram usados por Deus para influenciar uma geração na área levítica e assim por diante. Então nós temos que ter conhecimento, e é conhecimento bíblico a respeito daquilo que a gente está fazendo. Senão nós não vamos ser pessoas capazes, né? Se eu me levanto para ser um missionário, então eu tenho que ter realmente um conhecimento, nem que seja raso, do que é ser um missionário, do papel do missionário, como é que o missionário trabalha, do caráter do missionário, né? O que o missionário tem que ter para poder desenvolver um trabalho forte lá onde ele está trabalhando. Então, se eu me levanto como uma pessoa que tem uma chamada para cuidar das crianças, então tenho que ter uma noção rasa da importância bíblica da criança, como é que Jesus olha para a criança, como é que as pessoas que lidam com as crianças devem tratar o perfil de cada pessoa, enfim. Então temos que ter conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós vamos adquirindo competência, né? Quanto mais conhecimento, mais competência. E não é só conhecimento. Para a gente ser capaz, a gente também tem que ter habilidade. Amém, queridos? Temos que ter habilidade. Nós temos que saber lidar com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, para a gente poder ser uma pessoa capacitada para liderar uma célula, a gente tem que ter habilidade de lidar com a célula, né? Temos que ter a habilidade para lidar com o instrumento, temos que ter habilidade para pastorear, temos que ter habilidade para trabalhar no reino de Deus, cada um na sua função, né? É por isso que tem pessoas que não se colocam como capazes porque não têm habilidade, e habilidade não é algo que a gente nasça com ela, a gente vai adquirindo mesmo. Tem pessoas que têm uma afinidade com uma determinada área, mas a partir do momento que ela vai trabalhando, ela vai desenvolvendo isso. E vai tendo habilidade, né? E juntando o conhecimento com a habilidade, o tempo vai passar e a pessoa vai adquirindo experiência. É uma outra área da competência. A pessoa que já é veterana no que está fazendo, ora, ela tem o quê? Competência. Por quê? Porque ela sabe como fazer, ela tem a habilidade para fazer e está adquirindo experiência em fazer. Então ela já tem realmente, né, um certo equilíbrio para poder trabalhar e saber como fazer a coisa acontecer.
Tudo isso está dentro do quesito competência. Competência tem a ver com conhecimento, com habilidade, com experiência, e a questão também da tentativa e do erro. Como é que é isso, pastor? A gente vai adquirindo experiência, tentando, acertando, errando e melhorando. Da tentativa e do erro. Nós vamos trabalhando, vamos adquirindo experiência. Não, por aqui não dá certo porque eu já fiz, não ficou legal. Então já vou mudar a estratégia, vou trabalhar para cá. Então a gente vai melhorando, a cada tempo que passa. E com isso a gente vai tornando cada vez mais competente no que estamos fazendo. Então, a palavra do Senhor é muito clara e diz: feliz o homem constante no temor do Senhor. Então a constância é uma característica de quem é capaz. Capaz de perseverar, capaz de lutar, capaz de trabalhar, para que no decorrer do tempo a experiência vem e os frutos vão aparecendo por conta de um trabalho capaz. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo instrui Timóteo, ele diz assim: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só, essas duas qualidades, esses dois adjetivos: homens fiéis e também idôneos. Isso está relacionado à competência. Amém ou não amém? Então, pastor, não é qualquer pessoa que tem que ser levantado, não. Precisamos de pessoas com competência para poder trabalhar no reino de Deus. E a competência, ela vem através do conhecimento, ela vem através da habilidade, ela vem através da experiência, tentando, acertando e melhorando. Tentando, acertando e melhorando. Amém ou não amém? É tão importante a gente entender isso, queridos. E para a gente ir nessa tentativa e no erro, a gente trabalha com 3 tipos de edificação. Os 3 tipos: conhecimento, habilidade e a vida, que é a experiência. Isso vai trabalhando e você vai se tornando cada vez mais capaz para exercer a sua chamada em Deus. E exercer aquilo que Deus te coloca para fazer, sendo na igreja ou fora dela. Você tem que ser uma pessoa capaz. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento do que você está fazendo. É muito complicado uma pessoa entrar e abraçar a causa de uma profissão e não ter um conhecimento raso do que é aquela profissão, de que maneja toda aquela questão toda. Não. Isso tem que ter um mínimo de conhecimento, de habilidade, de experiência, para a gente poder entrar e fazer a coisa acontecer com sucesso. Amém ou não amém? Então entenda que para você ser um líder de sucesso, você tem que ter competência. Tem que ser capaz. Pastor, e agora que eu não sou capaz? Então adquira capacidade. Eu já falei como: conhecimento, habilidade e experiência, através da tentativa e do erro. Então, para você se tornar uma pessoa mais capaz, tem que começar hoje, adquirir mais conhecimento. Amém ou não amém? Segunda área, e não menos importante, é a confiança. O líder, além de ser competente, ele tem que ser confiável. Na verdade, a confiança é muito importante. Muito importante. A sua atitude determinará a sua aptidão. A sua atitude vai determinar a sua aptidão, se você está capaz ou não para determinar tal coisa. No nosso ministério é assim. No nosso ministério, para você se levantar, você vai ser o representante, o embaixador de Cristo, que aí a Bíblia diz que isso que você é, e também você vai estar carregando o nome da sua igreja. Você leva o seu nome, leva o nome de Cristo, que é o principal, e leva também, você está representando a sua igreja local. Então, para você representar a sua igreja local, você tem que ser de confiança. Tem que ser confiável. Eu represento toda a minha liderança aqui. E eles têm que ter confiança em me deixar aqui para gerenciar
né, e administrar, e servir, e conduzir tudo isso que está acontecendo aqui em Óbidos. Então, no nosso ministério, a palavra confiança, ela soa até mais forte do que ser capaz. É por isso que tem pessoas altamente capazes, mas não se levantam para assumir a posição, ou não são levantados para assumir a posição, porque não são confiáveis. É por isso que tem muita gente que tem racha, tem divisões, tem isso e aquilo outro, porque coloca uma pessoa que não é confiável para poder estar à frente de uma área tão importante dentro do reino de Deus. E nós precisamos, queridos, entender isso. Sem confiança, você pode realizar muito pouco. Sem confiança, se você não for confiável, né, você não consegue chegar num lugar que Deus, de repente, tenha reservado para você. O problema quase sempre está na confiança. Quando tem problema de liderança, quase sempre está na confiança, né? Frequentemente, nós pensamos que o problema com alguém é relacionado à competência. Não. Muito provavelmente o problema é mais falta de confiança do que a própria competência. Às vezes a pessoa não é aquele líder forte, aquele líder, sabe, capaz, tal, que tem um domínio e tudo, né, uma fera e tal. De repente é um líder, sabe, que não tem tanta expressão, não exerce uma liderança forte, mas aquele líder vai alcançando lugares que nem ele mesmo às vezes pensava em alcançar. Por quê? Porque ele é um líder confiável. Ele é um líder que a sua liderança realmente confia nele. Porque ele é uma pessoa leal. Está ali para o que der e vier. Sabe, queridos? Então, a confiança vem de experiências positivas. Né? A confiança, ela vem daí. Ela vem de experiências positivas. A pessoa está caminhando, a pessoa está andando, e ela vai trabalhando, e aí tem momentos que o sapato aperta, e aí tem uma oportunidade para a pessoa cortar o manto de alguém, e ela não faz isso. Poxa, ela tinha faca e o queijo na mão para cortar o manto, para falar mal, para murmurar, para reclamar, mas ela não fez isso. Então, quando ela não fez isso, aí o pessoal, uau, olha, essa pessoa é confiável, porque ela passou por cima dela mesma e respeitou um princípio. Ou então, poxa, olha, ela foi maltratada, ela foi mal compreendida, ela não foi bem tratada, mas ela não revidou da mesma forma, né? Ela procurou trabalhar a forma bíblica para resolver a situação dela. E essas coisas a pessoa vai crescendo em confiança, vai ganhando confiança, vai conquistando o espaço dela, trabalhando na ética cristã, trabalhando nos processos bíblicos mesmo, de como crescer na confiabilidade. Né? No geral, antes de qualquer coisa a gente para, né? A gente pensa, a gente escuta, depois que fala. É assim que uma pessoa confiável adquire confiança. Não é o inverso. Né? A pessoa falar, depois escutar, depois parar, depois que vai pensar, poxa, perdi a bênção. Não, tem que ser o contrário. Amém ou não amém? Então, queridos, nós precisamos ser cada vez mais confiáveis. Você sabe por quê? Porque nós estamos tratando de uma das coisas que o Senhor mais ama, que são as ovelhas dele. Amém, queridos? Então, ele precisa, sabe, confiar em nós. Então, hoje no reino de Deus, nós precisamos de pessoas confiáveis. Até mais do que pessoas capazes. Porque Deus capacita aquele que quer ser capacitado. Amém, queridos? Se você for olhar na palavra, você vai ver pessoas
altamente capazes, que estavam preparados, assumiram o negócio e botaram para quebrar na sua geração. Que nem Daniel, por exemplo. Daniel estava preparado. Quando veio toda aquela revolução, o camarada foi cair lá dentro do palácio do rei. Por quê? Porque ele estava preparado. Era extremamente capaz, Daniel. Não se perdeu. Ele era um jovem extremamente capaz, formado, douto. Tinha todas as características para estar lá dentro do palácio, né? Então ele não foi um jovem Nutella que ficou aí. Não, ele era um cara focado. Botou para trabalhar e chegou lá e fez e aconteceu. Por outro lado, a gente vê também pessoas que não tinham competência para exercer uma chamada. Inclusive eles mesmos diziam isso, deixaram claramente, que nem Gideão, por exemplo, né? A situação do Gideão era uma coisa extrema, mas Deus capacitou Gideão, né? Gideão se deixou ser capacitado, começou a crescer intimidade com Deus, e ele foi, né, altamente usado para livrar o povo da mão dos amalequitas. Então é muito interessante a gente ver isso. Sendo capaz ou não, nós precisamos ser confiáveis, porque a competência vem de Deus. Amém ou não amém? Sabe, queridos? Então, a confiança se constrói pela fé positiva. A confiança tem a ver com uma fé positiva em Deus. Não, Deus vai me ajudar. Deus vai fazer com que eu, lidere aquela célula. Deus vai fazer com que eu discipule. Deus, o Senhor vai me ajudar. O Senhor é comigo, né? E temos que ter fé e trabalhar, irmãos, as competências, sabe? Veja a dificuldade como uma chance de crescer. Veja a dificuldade, um problema que aparece na sua frente, como uma oportunidade para você crescer, para você aprender mais sobre o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? O que eu devo fazer diante dessa situação? Então, eu vou procurar a pessoa, eu vou procurar meu líder, eu vou procurar meu discipulador, vou procurar meu pastor. Olha, meu pastor, está acontecendo isso, e agora? Né? Posso estar inseguro, posso estar até com medo, eu não me sinto capaz. Pois é, mas aí o Senhor entra com graça, Ele vai lhe dando estratégia, vai lhe dando forma de como lidar. Quando você pensar que não, aquele problemão, na verdade, era uma oportunidade que Deus estava abrindo para você aumentar em conhecimento, na graça do Senhor, na dependência dEle, e ver o mover dEle na sua vida, através da sua vida. Então é importante, irmãos, a gente entender isso. João 16,33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus falou isso para quem? Para os seus discípulos, para aquele que ele estava treinando os seus discípulos, né? Disse: olha, não tenha medo, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer no meu nome, em nome de Jesus. Então temos que ter fé. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 em diante, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar-te por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha, então muitas vezes os problemas vêm para nos aperfeiçoar. As situações vêm para a gente crescer e criar mais habilidade, criar mais competência. Você sabe do que eu estou falando? De repente você entrou no ramo, e esse ramo, você não tinha muito conhecimento de como era que funcionava, mas você foi lá, você pagou um preço, você trabalhou, você errou, você acertou, o tempo passou, você adquiriu experiência, e agora você tem domínio sobre o que você está fazendo. Sabe, queridos? Então, Deus quer pessoas capazes, pessoas competentes, pessoas confiáveis. E muitas vezes nós vamos precisar passar por provações. Muitas vezes vamos passar por tribulações, por provas, para que a gente possa realmente crescer. Sabe, irmãos, na vida aprende-se mais pela observação do que pelo ensino.
O que, pastor? Na vida, no cotidiano, no dia a dia, nós aprendemos muito mais pelo convívio, né, do que pelo ensino. Aprendemos muito mais pela observação. E aí que vem a questão da paternidade, da maternidade. Os filhos aprendem observando os pais. E depois os pais vão ensinando os filhos. É assim que funciona. Da mesma forma, um pai espiritual, uma mãe espiritual, é muito importante você estar sendo acompanhado por alguém. E às vezes, irmãos, escute isso aqui, o discipulado ele é muito importante, você ter um horário marcado, tal e tudo, isso é muito importante porque você tem uma exclusividade. Agora, existem alguns discípulos que precisam de um treinamento mais de perto. São aqueles discípulos que andam junto. Aqueles que convivem e andam junto. Aqueles que andam junto têm um discipulado muito mais profundo. Porque eles estão observando como é que o seu discipulador, como é que o seu líder faz. Como é que ele trabalha. E sabe o que às vezes acontece? Às vezes a gente tem uma visão desfocada da coisa. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de discípulo chegar comigo e dizer assim: olhe, eu estou tendo deficiência na minha liderança porque eu não estou sendo discipulado. Eu disse: como é que é? Eu não estou sendo discipulado. Faz muito tempo que a gente não senta para discipular. Digo: camarada, tu anda comigo todo dia. É preciso agendar horário, para poder bater um papo com você. Você está me entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém? Para aqueles que andam junto, observando, vendo, aprendem mais. É por isso que é importante você realmente estar mais próximo do seu discipulador. E entenda, não dá para a gente ter mais mimimi, não. Jesus está voltando aí. É interesse do discípulo estar junto do discipulador. A gente não vê Jesus paparicando os discípulos, né, correndo atrás dele. Vem, e sai. Largavam tudo e ó. Eles entendiam o valor. Você está me entendendo? Amém? Então é necessário que a gente tenha esse entendimento. Sabe, irmãos? Então, a gente tem que entender que a confiança, ela é construída pelo encorajamento, sabe? E também significa não ter medo do fracasso, né? Por quê, pastor? Porque o fracasso é o pai do sucesso. Como é que é isso? O fracasso é o pai do sucesso. Por quê, pastor? Porque é pela perseverança que a gente alcança o sucesso. Amém, queridos? É fracassando que a gente alcança o sucesso. Porque você começa a fazer, não está legal. E você começa a fazer, não está legal. Aí você vai melhorando, você vai fazendo, você vai melhorando, vai até chegar no ponto que é para ser. Então é um processo. Todo homem bem-sucedido já falhou no passado, né? Toda pessoa que é bem-sucedida hoje, ela teve um começo. Ela ninguém, nem o próprio Senhor, nasceu capaz. Ele foi educado pelos seus pais, e foi necessário ele ser criado, cuidado pelos seus pais terrenos. Então nós precisamos ter esse entendimento, sabe, queridos? Então, a outra área, nosso tempo já está acabando, a outra área, né, do treinamento ministerial é a compaixão. É a compaixão. Você pode ser extremamente competente, você pode ser extremamente confiável, mas se você não tiver compaixão pelo que você está fazendo, você não vai alcançar o resultado necessário. Tem gente que sabe a visão do MDA de capa a capa. Tem gente que sabe a Bíblia de capa a capa. Falta só viver, né? Então,
muitas vezes a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz por conta da falta de compaixão, queridos. Sabe? A compaixão tem que acompanhar a gente. Amém, meus irmãos? Eu não vou ganhar nenhuma alma se eu não tiver amor para ganhar almas. Não vou. Esse é o ponto. Você já ganhou alguma alma esse ano? Por que eu ainda não ganhei nenhuma alma para Jesus? Então eu preciso ter compaixão com o tanto de parente que tem ao redor da gente. Tanto de amigo, que é amigo mesmo. Mas eu não tenho compaixão de ver a pessoa naquela situação, não liberar uma palavra para ela. Aí a gente quer colher resultados na célula, não colhe. Então nós temos que fazer as coisas com compaixão. E a chave para ter compaixão é o amor. Quando a gente gera o amor de Deus dentro de nós, a gente vai ter paixão. A gente vai ser apaixonado pelo que a gente está fazendo. E aí, quando a gente faz com paixão, a gente vai ter compaixão. Sem compaixão, o evangelismo é apenas uma tarefa. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas andavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quem era que Jesus estava vendo? Os seus assassinos. Aqueles que, dali a poucos anos, o governador ia dizer: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? Aquele povo que lhe teve compaixão começou a gritar: solta Barrabás. O povo matando ele, e ele dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estão na ignorância. Então, quando a gente diminui a compaixão, quando a gente diminui o amor, a gente não consegue mais perdoar, a gente não consegue mais relevar, a gente não consegue mais, olhar para o próximo e ter compaixão no próximo. Aí a gente já começa a entrar naquele rito antigo, que é olho por olho e dente por dente, meu amigo. E a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Amém ou não amém? Então Jesus viu e sentiu compaixão. Como foi que Jesus viu? Mateus 9,35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus viu porque saiu. Jesus viu porque foi trabalhar. Jesus saiu porque teve compaixão e teve que sair para poder evangelizar. Sabe, irmãos? Então, compaixão. A compaixão é a chave para a gente começar a ir atrás de resultados. Amém ou não amém? E a quarta, área do treinamento ministerial é a colaboração. É a colaboração. Escute: competência, confiança, compaixão e colaboração. São 4 áreas que realmente são indispensáveis para que a gente possa ser um líder de sucesso. Trabalhar junto não é uma opção. Entenda, nós somos o corpo de Cristo. Não existe membro fora do corpo. No contexto de órgão, se você tirar qualquer órgão do corpo fora, morre. Amém, queridos? Morre. Quando tem esses desastres, esses acidentes, quando uma pessoa perde um dedo, perde um pé, corre atrás do dedo, corre atrás do pé e tal, para ver se dá tempo, porque se conseguir achar o dedo e colocar de volta no tempo certo, talvez ele ainda volte e se una no corpo de novo. Não acontece isso? Não é verdade? Acontece.
Mas às vezes quando passa muito tempo, poxa, não deu certo, já passou do tempo, o dedo morreu. Então, se a gente quiser realmente ser um líder, sabe, que seja pujante, tem que ter a habilidade de trabalhar junto. Não dá no reino de Deus trabalhar sozinho, não consegue. É obrigatório nós desenvolvermos a arte de trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é algo que a nossa carne detesta. Tem aqueles trabalhos de escola, trabalho em grupo, meu Deus do céu. Tem o pessoal lá, o trabalho de 5, grupo de 5 componentes, grupo, né? Um faz, o outro ajuda e os 3 dão dinheiro para comprar cartolina, comprar as outras coisas e tal, e ele já deixa eles para lá mesmo. E o camarada que não quer compromisso com nada, chega lá e paga o trabalho do outro. Né? Mas aqui, no reino de Deus, se você não aprender a ser corpo, você vai morrer, ministerialmente falando. Você não vai conseguir dar fruto, não vai conseguir liderar uma célula com qualidade, a célula vai estancar, vai morrer, o ministério vai tanguir. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento, querido. Outra questão também voltada para a colaboração é a lealdade. Ser leal. Irmãos, nós precisamos de líderes leais. Meu Deus. Precisamos de pessoas leais. Tanto na nossa presença, mas principalmente na nossa ausência. Quanto você tem sido leal a Deus? E olha que Deus, o nosso Senhor, sempre está presente. A gente que se engana achando que Ele não está lá, né? Ele pode não estar manifesto, mas presente Ele está. Deu para entender? E a gente vê pessoas muitas vezes maquinando um lance para o papai e a mamãe não saber. Mas o real interessado num desvio de comportamento, num pecado, deve ser o Senhor. Muitas vezes a pessoa está muito focada no que os outros vão dizer, no que os outros vão falar, o escândalo que vai ser, o que o pastor vai falar, o líder e tal, então o parente, o amigo, o colega de escola, o colega de trabalho. Não, mas se nós somos crentes, nosso alvo prioritário é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Né? Então a gente tem que estar muito, muito atento com relação a isso. Temos que ser leais com o Senhor. Mas também precisamos ser leais uns com os outros. Quanto nós estamos sendo leais uns com os outros? Quanto nós estamos sendo leais com os nossos discipuladores, com os nossos líderes, com os nossos pastores? Graças a Deus que aquela superstição, irmão Jerônimo, de esquentar a orelha quando estão falando da gente, não é real. Lhe garanto como não é. Porque se fosse, a minha só vinha pegando fogo. Graças a Deus que a minha igreja, né? Não, mas quando eu entro na rede social, misericórdia. Rapaz, olha, por isso que todo pastor é ladrão. Mas agora que tem uns que foram presos esses dias, né? Outro que mandou matar o marido, acham, não estão vendo se é, mas já rotularam, né? Então, é assim que está funcionando as coisas hoje, né? Então, queridos, mas é um fato. O quanto que a gente está honrando, respeitando, tomando cuidado com o que a gente fala, quando o outro não está perto. O nome disso é lealdade. Amém? Nós precisamos, queridos, ser leais. Precisamos aumentar, sabe? Porque a lealdade está muito, muito, muito em falta hoje em dia. Proteger seus liderados, proteger seus líderes e irmãos do mesmo nível contra as investidas do inimigo. Contribuir com Deus para o crescimento santo de todos.
faz parte da colaboração. E é bem aí que os líderes começam a se destacar. É por isso que muitas vezes a pessoa já está na igreja há um tempo e não consegue avançar, e um outro que chegou agora já conseguiu chegar ali. Porque de repente ele conseguiu avançar nessas áreas. Sabe? E se você conseguir pela graça de Deus, eu declaro que você vai conseguir, já está conseguindo e vai melhorar muito mais. Olhe o poder de Deus, a graça de Deus, muitos frutos, uma célula de sucesso, discípulos poderosos, sabe? Um legado realmente construído, é o que lhe espera e é o que lhe aguarda. Amém ou não amém? Sabe? Então, a gente, só para fechar, competência, confiança, compaixão e colaboração são as 4 áreas do treinamento ministerial. Você precisa treinar os seus filhos, precisa treinar os seus discípulos, precisa treinar os seus líderes. Você precisa ser treinado em cima dessas áreas. Aí sim, meu amado, lhe garanto que você vai ter um outro nível de compreensão, outro nível de entendimento a respeito daquilo que você está fazendo para o Senhor, daquilo que você está construindo para a sua casa, para a sua família. E eu louvo a Deus porque eu vejo uma igreja que a cada dia tem crescido, proposital ou não, nessas áreas. Vemos líderes que têm crescido em confiança, crescido em lealdade, líderes que têm passado por cima de si mesmo para ter compaixão, sabe? Pessoas que estão dando o máximo de si com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo dentro do seu ministério, dentro da sua célula, né? Então, é isso, queridos, é isso que faz toda a diferença, sabe? Toda a diferença. Uns meses atrás, aí, eu acho que 2 meses atrás, que estava no auge do terror do coronavírus, estava com 2 missionários com suspeita de Covid, né? Um tive que cuidar pessoalmente, e aí outro, o marido chegou em casa, já rodei, não tem como atender. E eu olhei assim, eu disse, eu não posso deixar ela na mão, tem que ir lá. Você está me entendendo? Amém? Sabe como é que é o nome disso? É compaixão. Tem que ir lá. Fomos lá, cuidamos, e está aí, caminhando, para a glória de Deus. E o Senhor tem nos guardado. Amém ou não amém? Então tem nos guardado, tem nos dado grandes vitórias, sabe? Vamos crescer, amém ou não amém? Vamos crescer em competência, vamos crescer em confiança, vamos crescer em compaixão e vamos crescer em colaboração. Vamos colaborar uns com os outros, vamos ajudar uns aos outros, na boa mesmo, sabe, irmãos? Sem interesse, não, é ajudar pela causa de Cristo, dar as mãos e trabalhar fortemente, porque esta cidade já é do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.